Olá! Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que talvez faça parte da sua história ou da vida de alguma pessoa bem próxima a você. São os bloqueios traumáticos no desenvolvimento profissional. Eu convido você a pensar em uma pessoa talentosa, com muita capacidade cognitiva e que tem tudo para deslanchar na vida profissional. Só que essa pessoa, talvez ela não tenha um emprego, porque ela tem dificuldade em conseguir um. Ou, para a pessoa que já é empregada, de repente não consegue uma promoção tão sonhada no trabalho. E tem também, pode ser uma pessoa um empresário, né? Mas que por aí diversos motivos limita ou reduz a capacidade da sua empresa. Isso lhe soa familiar? Pois é. Eu sou a Fernanda Passarelli, eu sou psicopedagoga, especialista em neurociências pela Universidade Estadual de Londrina. E farei a mediação desse importante assunto, que será muito bem explicado pela doutora Denise Tinoco, e eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela. Ela tem 43 anos de formação em psicologia, mestrado e doutorado em psicologia clínica, psicossomática e psicologia escolar. É professora de pós-graduação em psicologia analítica, psicanálise e psicopedagogia. Ela trabalhou por 28 anos na Universidade Estadual de Londrina e 23 anos na Unifil, 15 anos coordenando o curso de psicologia da Unifil. Atualmente, ela trabalha no consultório e é docente em alguns cursos de pós-graduação. Seja muito bem-vinda, doutora Denise. Obrigada, boa noite. A Vera, ela é psicóloga, clínica, psicanalista, especialista em saúde mental e neurociências. Vamos juntas bater um papo bem gostoso, né, Vera? Sim, estamos aqui e vai ser formidável agora esse assunto aqui juntamente com vocês. Que bom, né? Isso aí. Vamos começar então com algumas perguntas para todo mundo conseguir entender aí o que é o... Eu gostaria assim que vocês trouxessem o conceito do bloqueio traumático. O que é isso? Tá, esse conceito começa com Freud, tá? Quando ele era neurologista, né? E aí ele vai atender pacientes que têm sintomas que parecem neurológicos, né? Mas não tem nenhum sintoma, nenhuma sequela neurológica nessas pacientes, nada, tá? E aí ele vai então procurar, vai para a França, vai para Charcot, vai aprender, né, determinadas técnicas, certo? E volta, né, para a Áustria, ele morava em Viena, com todo um conceito sobre o inconsciente, tá? E sobre esses bloqueios traumáticos, isso é, pessoas que vivem situações difíceis. Hoje a gente sabe que quando você vive uma situação traumática, no hipocampo, os neurônios eles funcionam muito lentamente para não guardar aquela mensagem na memória explícita. Passa para aquilo que a neurociência chama hoje de memória implícita, né? Na época do Freud, era o inconsciente. Tá? Até hoje, né? A psicanálise vai chamar de inconsciente, certo? Mas então ele vai descobrir uma coisa que a neurociência descobriu muito depois, tá? Que quando a pessoa vive uma situação traumática, ela usa um mecanismo de defesa de repressão, certo? E aquilo deixa de fazer parte de uma lembrança, de uma memória a longo prazo, tá? E passa para o inconsciente. Só que passa a causar sintomas, tá? Como ele estava lidando com histeria na época, né? Essas mulheres, a maioria eram mulheres, tinham homens também, mas a maioria eram mulheres que apresentavam esses sintomas, tá? Ele foi pesquisando a vida delas e tal, e acabou descobrindo que essa repressão grande era com relação a algo que hoje é bastante comum, as pessoas escutam falar, que é o complexo de Édipo. Tá? Então elas tiveram um complexo de Édipo mal resolvido, isso é um desejo, né, de casar com o pai, tá? Né? E isso causava muita culpa, porque se tornavam rivais da mãe, certo? O incesto é proibido, e aí elas reprimiam aquilo, né, carregando uma culpa muito grande, e perdiam aquilo de vista,
certo? Só que aquela situação traumática, tá, ficava movendo, né, uma série de sintomas nessas mulheres, né? Inclusive sintomas de frigidez sexual, entende? De uma sublimação muito grande, isso é, procuravam fazer coisas mais intelectuais, procuravam aprender música, fazer pintura, coisas assim, tá? Para se desviar desse desejo sexual que estava proibido. Então, esse termo, bloqueio traumático, começa mesmo com Freud, tá? Né? Depois é lógico que hoje em dia é muito mais amplo, certo? Esse termo, né? Esse conceito de bloqueio traumático, né? Na análise transacional, por exemplo, né, o Eric Berne, que foi o fundador da análise transacional, ele vai falar que o nosso cérebro é igual um computador, tá? Né? E que a criança vai absorvendo toda a fala dos pais, certo? E aí se tem pai que fala para a criança, você é incapaz, você é burro, você é lento, entende? Você não vai conseguir nada na vida, você é um zero à esquerda. Criança, ela absorve tudo isso. Crianças acreditam totalmente nos pais, certo? Né? E ela vai crescer com isso dentro dela, tá? Com todas essas injunções que vão estar registradas na fita mnêmica dela, ali do cérebro, tá? E isso vai atrapalhar o desenvolvimento profissional. Desenvolvimento estudantil, que é o primeiro que surge, e depois o desenvolvimento profissional, tá? Vai atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento social dessa pessoa, tá? Porque às vezes ela vai ficar extremamente tímida, insegura, certo? Né? E vai realmente cumprir aquele papel que foi dado a ela, sabe? Então, é muito sério isso. Né? Compromete, assim, todo o tipo de relação, né, que essa pessoa pode ter, né? Compromete. E essas feridas que são cauterizadas, elas trazem muita dor, sofrimento e também traz limitações em questões de crenças, né? Que elas começam a acreditar naquelas vivências inconsciente e elas começam a trazer outro significado, né? Não realmente ressignificar para trazer ali uma cura para isso, mas começa a desenvolver bloqueios realmente profissionais no processo do seu desenvolvimento, devido a tudo isso que a Denise falou. Às vezes, em vez de escolher uma profissão que gostaria, acaba escolhendo uma outra profissão. Às vezes, não acredita na capacidade daquilo que ela deseja fazer, acaba escolhendo por outras. Às vezes, a questão da baixa autoestima, falta de confiança. Então, esses bloqueios, ele acaba deixando que a pessoa viva ali uma vida abundante, aquilo que realmente ela poderia e tem capacidade para viver, devido a esses traumas que foi adquirido na infância e, infelizmente, trazendo muito prejuízo aí no futuro. Então, a origem disso podemos dizer que é na infância. Sem dúvida, né? A infância é matriz de identidade, né? Hoje a gente sabe, né? Porque antigamente achavam que era no primeiro ano de vida, o ano principal. Hoje a gente sabe que é no período fetal, sabe? Né? A gente sabe que, por exemplo, com 20 semanas de gravidez, o feto escuta. Não só os barulhos internos da mãe, mas ele escuta os barulhos externos também. Então, o Chomsky, né, neurolinguista, fala que a gente tem uma linguagem universal. Por isso, né, o feto, o bebê recém-nascido entendem o que está sendo dito, entende? Sabe? A Miriam Seger, né, uma psicanalista francesa, ela trabalha com o bebê recém-nascido que muitas vezes não está se desenvolvendo bem nem nada, entende? Ela vai lá, conversa com o pai, conversa com a mãe, tenta ver os medos, as angústias, entende, né? A espera, né? A expectativa em cima daquele bebê, e depois ela vai lá e conversa com o bebê. Conta tudo para ele e ele se desenvolve rapidamente, sabe, né? Então, a gente sabe que a coisa começa antes do primeiro ano de vida, sabe? Ainda tem mais, né? Atualmente já se descobriu também que o óvulo e o espermatozoide carregam uma memória mnêmica de 3 gerações, tá? Então, aquilo vai chegar ali naquele embrião, né? Naquele feto, naquele bebê, entende? Vai carregar isso com ele. Por isso, muitas vezes aparecem pessoas no meu consultório, né? Que tem uma vida boa, tranquila e tal, mas que tem um medo danado de passar fome.
Daí você vai trabalhar com a transgeracionalidade, tá? Até minha tese de doutorado foi em cima disso, né? E aí você vai trabalhar com as gerações, né, anteriores e vai ver que passaram por guerra, que passaram por situações de fome mesmo, tá? Então, aqueles medos, aqueles traumas ficaram marcados, tá? Na memória de impregnação das nossas células aí, entende? Tá? A epigenética hoje fala muito disso também. Né? Às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo com ela, né, Denise? Às vezes vive uma vida de desilusão, de fracasso em todas as áreas, né? Uhum. E não sabe que tem toda essa questão por detrás que leva a pessoa a ter esses comportamentos, essas escolhas e saber que é possível mudar, é possível ressignificar, é possível, né, rever essa história e poder Sim. trazer um outro sentido. Exatamente. Eu estou falando de um jeito aqui, porque eu peguei a transgeracionalidade, que parece que as coisas são muito definitivas, né? Só que o ser humano é um ser extremamente plástico, sabe? Né? Sim. Por isso, né, através da psicoterapia, certo? Através de técnicas que a gente utiliza mesmo, né, de relaxamento, meditação, que não é só para relaxar e meditar, mas é para você trazer vivências, né, suas, certo? Porque tudo que você fala é produto do seu inconsciente, né? Então, por mais que seja uma realidade psíquica sua que você está levando lá, você está dando condições de estar reeditando ou editando diferente alguma coisa em você, entende? Né? Então, é muito importante isso. Incrível isso. E pode acontecer acontecer assim, um bloqueio, né, na vida de uma pessoa por ser uma interpretação distorcida de alguma coisa que ela viveu na infância? Então, veja, quando a gente fala em realidade psíquica, tá, vão ocorrer muitas distorções, certo? Em todos nós. Por isso que a gente nunca fala numa realidade verdadeira, tá? Porque isso não existe, né? Um fato, na medida que ele ocorre, certo, né? Existe ali uma verdade. Só que depois que ele ocorreu, só existem interpretações daquele fato, certo? Cada um vai interpretar de acordo com as suas vivências, de acordo com a importância que aquele fato tem para si, tá? Né? Então, a gente vai trabalhar sempre com realidade psíquica, né? E lógico que nessa realidade pode ter várias distorções. Só que para aquela pessoa, né, que tem aquela realidade psíquica, aquilo faz um efeito extremamente forte sobre ele, né? Pode bloquear o trabalho, por exemplo, né? E por isso que a gente trabalha com a verdade do paciente, né, Denise? Exatamente, Que com a realidade mesmo que psíquica. seja uma realidade distorcida que ele traz, mas o terapeuta trabalha com a verdade dele, aquilo que ele traz, mesmo que seja distorcido. Exatamente, sabe? Porque é aquilo que está fazendo efeito sobre aquela pessoa, né? E essa distorção também, que muitas vezes, igual você trouxe, né, que às vezes que não tem como um ato, né, que você pode falar assim, houve ali um trauma naquele momento, naquela situação, mas tem, às vezes, uma mãe que faleceu no parto, às vezes tem uma criança que nasceu prematuro, precisou para UTI. Então, tem muitas coisas que acontecem que não é um fenômeno que não tem incontrolável. É uma coisa que você tem o domínio daquilo e que, às vezes, realmente pode trazer algum bloqueio, algum trauma devido a esses eventos assim, que a pessoa não esperava também, né? Uhum. Agora, é importante a gente saber, né, que nós trazemos em nós uma história da espécie, tá? Por isso, nós temos aí, né, força para poder enfrentar qualquer situação, tá? Né? Desde que, né, a pessoa tenha uma educação bem natural, sabe? Onde os limites que você vai colocar são é perigoso subir na janela, porque vai cair, entende? Coisas que a pessoa corre risco de vida. Tá? Mas é super importante que a gente veja as habilidades de uma criança, né? E que a gente abra espaço para ela desenvolver as habilidades dela, porque daí uma educação natural ela vai para frente muito bem, certo? Né? Agora, realmente, se você vai colocar limites do tipo você não consegue, sabe? Você não pode porque você não tem capacidade para isso, coisas do gênero,
sabe? Você está, assim, tolhendo aquela pessoa, ela vai acreditar naquilo que você está falando, né? Então, ela vai ter realmente uma ideia distorcida dela, sabe? E aí, à medida que ela vai para o consultório, ela vai repetir com a gente todas as histórias dela, sabe? Na transferência, né? Amor, ódio, ciúme, inveja, só que a gente sabe que não é com a gente. São os fantasmas colocados em nós, né? Tá? Aí sim, aí você vai ter condições de ir mostrando para ela, sabe? Né? Para ela poder fazer uma correção nessa distorção, tá? Né? Eu gostaria muito de ouvi-las, exemplos, frases, porque eu desejo que muitos pais, né, tenham acesso a esse conteúdo. Então, assim, de falas, né, de mães, pais, avós, que têm uma influência muito grande no desenvolvimento de muitas crianças, né, que convivem ali direto, falas que podem desencadear, né, todo esse Sim. tipo de complicação aí na vida, não só na vida adulta, né, mas que acontece também na infância, né? Sim. Vocês poderiam citar alguns exemplos? Eu acho que até citei algumas, Sim, né? mais Você é alguns, burro, assim, você é isso. lento, sabe? Você é incapaz, sabe? Né? Você não vai conseguir fazer isso, entende? Eu acho que essas frases, e elas vêm inclusive muito carregadas da raiva, sabe? Da raiva, muitas vezes, dos pais, entende? Né? Então, realmente vai desencadear, né? Vão desencadear vários problemas, né? Eu posso dar um exemplo muito pessoal, tá? A minha mãe, né? Ela achava que a gente tinha que conversar só conversas muito sérias, sabe? Né? Ela era médica e tal, né? E ela achava, assim, essas conversas, sabe? Que ela chamava de abobrinha, ela achava um absurdo, né? E isso me fez ficar uma pessoa muito séria, sabe? Eu era uma adolescente muito séria, velha, entende? Só conversava assuntos sérios, sabe? Eu lia muito, né? Então, e aí eu tinha, assim, 2 amigos, sabe? Né? Amigos, bem amigos, tal. Era amiga das amigas da minha mãe, pessoas muito mais velhas que eu, né? Sabe? Mas eu tinha a maior dificuldade de entrar num grupo, rir, brincar, contar piada jamais, sabe? Né? Eu tive que fazer muita terapia, né? Quer dizer, fiz o curso de psicologia, mas assim, a partir do 5º ano de psicologia, eu fiz terapia durante muito tempo para poder me soltar, sabe? Né? Para poder trazer uma criança interna, né? Que brinca, sabe? Né? Tá? Porque aquilo estava bloqueado. Estava bloqueado. E só conseguiu desenvolver talvez tão bem profissionalmente porque desbloqueou, né? Essa timidez e conseguiu Veja elaborar bem, isso. a parte intelectual ia muito bem, sabe? Por quê? Porque essa parte era a parte permitida, né? Então isso ia muito bem, tanto que 22 anos eu me formei em psicologia, já fui dar aula de psicologia, certo? Mas a parte afetiva, né? Era difícil, porque eu era extremamente tímida, sabe? Tímida, insegura, né? Mas aí eu me dava tarefas também, sabe? Assim, as coisas que eu mais tinha medo de fazer, eu ia fazer. Por exemplo, a última coisa que eu achei na vida que eu fosse fazer era dar aula, tá? Porque embora adorasse ler, gostava muito, né, de estudar e tal, mas e falar em público, entende? Né? E foi a primeira coisa que eu fui fazer, porque foi uma tarefa que eu me dei, certo? Aí eu saía da aula, né? Quando eu comecei a dar aula, eu saía com a roupa molhada de suor, entende? Né? Mas fui enfrentar, porque se eu não fizesse isso, eu ia entrar dentro de um casulo, sabe? Sim. E saber também, os pais, eles fazem projeção nos filhos, né? E quando chamam o filho de burro, muitas vezes eles estão falando deles, né? Às vezes eles tiveram uma experiência que não foi boa, em questão do seu próprio aprendizado, às vezes ele foi muito custoso conquistar onde eles estão. E então eles têm medo dessa criança, né, realmente ser burra devido ao que eles achavam sobre eles projetam isso sobre a criança. Sim. Então leva todo aquele medo da criança viver
fazer, né, passar por experiência que eles passaram no passado. E projetando isso acaba sendo pior, porque realmente faz com que a criança repita, né, todos aqueles traumas, todas aquelas dor, e realmente acreditando que é burro. Porque se a criança acreditar que ela é burro, o que acontece? Ela vai ficar dependente desse pai sempre, né? Porque não tem como ele desenvolver, porque ele é burro, ele fala, não vou acreditar em mim, eu não vou me desenvolver profissionalmente, eu não vou fazer nada. Então, esses pais também vai ter ali alguém para ficar colado neles a vida toda. Que tem também essa questão, essa necessidade que às vezes coloca nesse lugar, porque eu também tenho ganhos, né? Meu filho vai ficar preso comigo a vida toda. Certo. Uhum. Embora isso tudo seja muito inconsciente, sabe, né? Tá, mas assim, mães depressivas, sabe? Elas têm uma tendência a destruir os filhos emocionalmente, tá? São os frutos delas. Como elas não gostam delas, porque o depressivo ele tem toda a agressividade voltada contra ele. Então ele vai destruir o filho também, sabe? Você não serve para nada, sabe? Você é gordo, você é feio, sabe? Coisas do gênero, gente, sabe? Como é que consegue falar isso para uma criança, né? Mas a gente vê isso. Sim. Sabe? Né? E aí é lógico, né? Não só a criança precisa fazer uma psicoterapia, tá? Para ela poder entender os limites dessa família, para ela poder conviver com essa família com todas as dificuldades que apresenta, né? Porque ela não vai mudar de família, sabe? Ela vai ter que se fortalecer em termos egóicos para enfrentar essa família, tá? Mas a mãe precisa fazer terapia também, né? Com urgência. E saber que o desenvolvimento profissional, ela é a continuação do sujeito, isso, né? Então, nossas realizações, ela é a continuação de nós, né? Tantas escolhas amorosas, relacionamento, amigos, profissão. Então, se essa continuidade, se ela não é algo que eu quero para mim, eu não quero dar continuidade daquilo que é meu, que é a minha história, que é as minhas relações de afeto, que é aquilo que eu fui afetado, aquilo que eu recebi também afetei, eu posso negar isso e não querer dar essa continuidade. E muitas vezes acontece, às vezes o filho tem tudo para fazer a mesma profissão do pai, seguir essa carreira e de repente ele recusa, né, de não querer seguir essa carreira porque ele não quer ser igual a esse pai. Ou ele não quer ser igual a essa mãe. Então, tinha tudo para ser um bom profissional naquela área, porque os pais já estão naquela área, mas recusa, porque e para uma forma de dizer assim, eu não sou igual a você. Né? No livro que eu escrevi sobre afetividade e aprendizagem, que foi a dissertação de mestrado minha, tá? Eu trabalho com uma criança de 9 anos que tem dificuldade escolar muito grande, né? E ela era era um menino inteligente, certo? Mas ele se bloqueava, tá? Por quê? Porque a mãe era uma mulher bem-sucedida, o pai era fracassado. E ele não queria superar aquele pai por causa da questão do Édipo, certo? Né? Se ele superasse o pai, a mãe seria dele, entende? Então ele se bloqueava o tempo todo. Sim. E a gente trazendo todo esse contexto, né, Denise, sobre o processo de desenvolvimento profissional, que como é tão importante, né? Porque assim, a pessoa, quando ela não se realiza profissionalmente, existe uma frustração aí, às vezes até a questão financeira, às vezes igual você, né, quando comentou aí sobre o paciente que esse medo de passar fome, né? E às vezes são pensamentos assim, de escassez mesmo, né, de achar que não consegue, que não desenvolve, que não pode, e às vezes tem uma vida frustrada, né, profissionalmente, porque se coloca naquele lugar realmente de insucesso, de incapacidade, devido a essas experiências. E às vezes você olha até um baita de um profissional, mas ele mesmo não se acha assim, e ele precisa se colocar naquele lugar de vitimismo, porque o vitimismo, ele também me dá segurança, porque eu vou estar naquele lugar onde que eu não posso mostrar que eu sou bom. Se eu mostrar que eu sou bom, daí eu vou perder este lugar também, né, de coitado, olha que dó, olha que, né, que tristeza. Então, se eu colocar algo para fora realmente acontecer e perder esse lugar, será que eu vou dar conta, né? Então, isso acontece também devido a esses traumas da infância, que a pessoa acaba ficando limitado, né, por crenças, por mentalidades que estão devido a esses bloqueios emocionais. Certo. Vocês comentaram, né, de ser do inconsciente, né? A pessoa não faz isso porque ela quer. Gente, e aí se a pessoa não entra em contato com isso? Né?
Por isso mesmo, Que desespero, né? Porque assim, eu conheço muita gente com muito potencial, mas que não consegue entrar nesse processo de análise, né? Que tem uma dificuldade, uma resistência. E tem pessoas que nem acham, não, isso daí é bobagem, vocês estão querendo culpabilizar minha mãe, culpabilizar meu pai. A ideia não é essa, E né? não é isso, porque ninguém tem culpa. O pai e a mãe também têm uma culpa. O pai e a mãe também têm uma história, entende, né? Que a gente não pode perder de vista. Eles fizeram o que eles conseguiram fazer, tá? Né? Mas o que a gente sabe também é que quanto mais a pessoa está comprometida emocionalmente, mais ela acha que ela é normal, tá? Então, quando você, né, desconfia um pouco de você, né, sabe? Tem uma certa... Você percebe que você estranha em algumas coisas, sabe, né, e tal. Você tá meio caminho, né, de procurar análise e você tá mostrando que você tem saúde mental, certo, né? Aquelas pessoas que falam, não, eu sou normal, eu sou perfeita, essa pessoa está seriamente comprometida e ela está cheia de defesas, né? E aí ela vai estar projetando nos outros. Todas as dificuldades dela é o outro, não é ela. Aliás, tem um livro muito interessante da Joyce McDougall. Ela trabalhou muito com a psicossomática, mas nesse livro dela, ela vai trabalhar muito com a perversão, tá? Ela é uma francesa com esse nome, é neozelandesa, mas a vida inteira morou na França, né? Chama Em Defesa de uma Certa Anormalidade, tá? E é bem isso, né? Nós temos que defender uma certa anormalidade, isso é, saber que nós não somos perfeitos, sabe? Que todos nós temos as nossas dificuldades, certo? E com isso a gente pode ter a humildade, né? Eu gosto dessa palavra porque ela vem de humus, que é a terra fértil, né? A gente vai ter a humildade de procurar ajuda, sabe? Né? Porque todos nós precisamos. Né? E saber que isso, né, que nós trouxemos sobre a questão do trauma é para quem realmente está bloqueado aí nessa área profissional, né? Porque nem todos que às vezes passaram por uma família problemática, às vezes realmente com problemas de depressão, quer dizer que essa pessoa vai desenvolver aí um bloqueio nessa área, né? Pode ser que o nível de resiliência dessa pessoa, ela consiga dar conta de tudo isso, né? Então, isso não quer dizer que, olha, a pessoa está sofrendo isso, ela no futuro vai dar tudo errado. Não, né? Às vezes a resiliência daquela pessoa pode ser diferente da outra e ela não desenvolver nada e conseguir dar conta. E quantas histórias lindas que a gente ouve aí de pessoas que saíram aí de uma tragédia e conseguiram, né, se reerguer, crescer profissionalmente, né? Eu mesmo vim de uma família uma família de 7 irmãos e nunca assim foi dito para nós que era importante estudar, que estudar era necessário. Tipo assim, você gosta de estudar, né? Você vai estudar, né? Então era assim. Então, alguns buscou, né, esses estudos, teve esse desejo e às vezes nem outros não. Então foi muito assim da resiliência de cada um, né, passar por este momento e absorver essa vida de formas diferentes. E cada um olha para a vida com outro olhar, um olhar que cada um é capturado, né, que tem a ver com a questão da genética, uma predisposição isso, às vezes um investimento maior que teve às vezes quando nasceu, né. Então isso tudo né, na família quer dizer, vai dar tudo errado. Não, às vezes dá tudo certo, mesmo que estava tudo errado. Isso é verdade, né? Tá? Tem a questão aí da genética e tem a questão das nossas pulsões, né? Sabe? Primeiro ano de vida não, período fetal, né? Importantíssimo com relação a essas pulsões aí, sabe? Né? Essa criança foi desejada, né? Ela foi concebida com amor, sabe? Quer dizer, naquela hora que o pai e a mãe estavam ali, né, tendo um relacionamento sexual, foi liberado bastante ocitocina, entende? Tudo isso vai influenciar. Ou foi um momento, sabe, de abuso, sabe, ou coisa parecida, que daí o que essa mãe liberou foi mais catecolaminas, né, sabe, os hormônios estressores. Então, tudo isso vai influenciar, né, na questão da genética, como eu estou falando aí também, certo, né? Então, o lugar que é dado à criança, né, a questão da resiliência, por exemplo. A gente tem os fatores de proteção
e temos os fatores de risco, tá? Então, muitas vezes, até vem de uma família, sabe, onde não levam em conta estudar e tal, mas aquela criança foi desejada, teve amor, entende, né? Sabe? Enfim, ela foi embalada, né? Teve o holding, né? Sim. Tudo mais, o handling, né? Que fala o Winnicott, né? E muitas vezes ela nasce numa família, sabe, com várias condições financeiras e tudo mais, mas onde as pessoas são muito frias, muito distantes, entende? Quando ela não responde, né, como os pais querem, né, os pais ficam bravos, ficam irritados, não conseguem regredir ao nível da criança, que isso é importante, né, para que a gente possa acolher essa criança, tá? E aí, essa criança, muitas vezes, vai ter 1000 bloqueios mesmo, sabe? 1000 dificuldades, né? Tá? Mas é lógico que as coisas não são tão matemáticas assim, né? Certo? Tem mesmo essa questão da genética, e sem dúvida. Nós temos 9 tipos de inteligência, né? Falava o Gardner, né? 9 tipos de inteligência. Até na mudança de hormônio, na TPM, muda tanta coisa, né? Pois imagina, né? como pode mudar um olhar da pessoa para a vida quando esses hormônios aí não estão se comunicando de uma forma correta. É verdade. É isso aí. E, bom, vocês comentaram aí que para se libertar aí desse padrão de comportamento, o caminho é terapia. É psicoterapia, sabe? Porque quando você não faz a psicoterapia, você fica repetindo aquilo, sabe? Como um disco furado, né? Antigamente tinha uns discos de vinil, né? E às vezes eles ficavam com probleminha e ficava a música emperrada ali. Então a pessoa fica emperrada naquilo. Ela fica repetindo, mesmo que ela não tenha muita consciência daquilo, certo, né? Tá? Então, no processo de psicoterapia, né, na transferência, ela vai repetir também com o analista, tá? E o analista vai poder mostrar isso para ela, né? Tá? E aí ela vai poder fazer uma associação, né? Isso é recordar algumas situações lá de trás da vida dela, certo? E aí sim ela vai poder elaborar, né? A gente fala hoje que não é nem elaboração, é uma perlaboração, porque a pessoa vai elaborar de diversos ângulos uma situação, né? E às vezes precisa. Para saber quando procurar ajuda, né? A pessoa tem que perceber se ela está tendo prejuízo nessa área. Como nós estamos falando do processo de desenvolvimento profissional, perceber, eu estou tendo prejuízo, né? Eu não estou conseguindo me realizar profissionalmente, não estou conseguindo ganhar uma quantidade que eu consigo manter a minha família, eu não consigo concluir, né, um estudo, eu não consigo parar num emprego, eu sou contratado, estou feliz, daqui a pouco sou demitido, eu não consigo desenvolver, eu abro um negócio, daqui a pouco não vai para frente, fecha, os clientes não vêm até a mim, eu tenho boa vontade, tenho interesse, mas não vêm, né? Então, esse é o momento de buscar ajuda, porque existe bloqueios aí que está impedindo essa pessoa crescer profissionalmente, né? Então, são esses fatores que muitas vezes, sim, informação, às vezes saber o momento certo, a hora, às vezes, de investir, alguma coisa assim, mas a maioria das vezes, pessoas que não conseguem, repetidamente, não crescem profissionalmente porque tem bloqueio emocional. Já tive contato uma vez, certo, com uma situação, né, de um rapaz, sabe, um curso superior, né, trabalhando numa empresa onde prestou concurso e tudo, né, e onde ele ia muito bem. E, de repente, ele teve uma ascensão na empresa, certo? Ele foi para um cargo superior ao cargo que ele tinha. Ele entrou em pânico. Entrou em pânico. Precisou ficar, sabe, em transtorno mesmo do pânico. Ele precisou ficar afastado um bom tempo. Aí foi fazer psicoterapia, tudo. Aí sim ele conseguiu assumir aquele cargo, tá? Ele não sentia que ele era digno daquele cargo. Ele não sentia que ele daria conta daquele cargo. Sabe? Isso pode acontecer. E às vezes faz investimento, né? Também, que é o dar o mesmo resultado, que também acaba fazendo investimentos errados, porque também para não dar certo, né? Então tem isso, porque não me vejo lá em cima, não me vejo ocupando este lugar, não me vejo
sendo merecedor de ganhar esse salário, não me vejo merecedor de ser reconhecido dessa forma. Então, são várias questões aí que estão no inconsciente devido a essas vivências, essa história familiar, que essa pessoa, ela teve aí, né, uma crença sobre isso, limitada, e tem uma visão sobre si distorcida, né, e acaba vivendo aquilo que ela acredita mesmo, a forma que aquilo foi desenvolvido nela, né? Pelo que vocês descrevem, me dá a sensação que isso vai se repetindo se não for curado ali Sim. na família, né? Exatamente. A minha mãe passou por isso, eu passo, aí vai para a geração seguinte, né? Aí a gente tem, né, tanto a repetição da própria pessoa, né, que o Freud falava disso, né, compulsão à repetição, tá? O neurótico sofre de reminiscências, né, sabe? Então ele fica repetindo a coisa, né, que não dá certo, tá? E temos a repetição transgeracional também, né, tá? Que está totalmente relacionado com as coisas ditas, malditas, né? Não ditas, interditas, entende, né? De geração em geração. Olha que interessante. Vocês querem complementar, colocar mais alguma questão? Que eu digo assim, para as pessoas que estão ouvindo, né, esse vídeo, em outro momento, que precisa, né, que busque ajuda, que não fique nessa situação, né, se vê que está enroscando nessa área, né, que realmente reconheça que está precisando de acompanhamento, de uma terapia, que isso pode mudar. A pessoa não precisa viver a vida toda sentindo fracassada, né, derrotada, às vezes infeliz, né, frustrada, e que ela pode buscar ajuda, que é possível mudar esse quadro, sim. E que ela procure, sabe, um profissional bem formado, né? Tá? Psicólogo aí no caso, para fazer psicoterapia, entende, né? Que são pessoas que passaram 5 anos estudando, depois fizeram várias formações, mestrado, doutorado ou coisa parecida, que procure um profissional bem formado, né? Porque tem muitas pessoas que estão aí querendo atuar numa área que não é delas, sabe? E que vem oferecendo, né, coisas muito milagrosas, certo? Instantâneas, né? Instantâneas e tal, e que isso não é assim, né? Se uma pessoa viveu 20 anos, tá, com um quadro, né, com uma certa neurose que está ali atrapalhando o desenvolvimento, né, não vai ser com muita rapidez que isso vai se desfazer, certo? Né? Até porque a pessoa quer e ao mesmo tempo ela resiste, ela tem medo do novo. Então precisa de um profissional muito bem, né, formado para poder lidar. É um investimento. É um investimento, né? sem Eu dúvida. acho que é o melhor investimento que a gente pode fazer para a gente mesmo, é verdade, né? É verdade, né? É isso, né? Sim. Gente, que prazer ouvir tanta coisa boa, tanto conteúdo bom, né? E eu espero, assim, desejo muito que quem acessar esse vídeo, né, consiga entender que a psicoterapia não é, como eu já vi muito, né, assim, ir a um bar, beber com uma amiga. Isso é prazeroso, isso é gostoso, Sem dúvida. mas isso não vai me trazer autoconhecimento, Verdade. né? A gente precisa mesmo de um profissional para poder nos entender, ouvir as nossas dores, né, e conseguir aí desfazer todo o emaranhado que existe dentro de cada um, de acordo com a sua história, com a sua vivência, que todo mundo tem. Eu acho que aceitar isso já é um bom começo, né, que tem, e depois se permitir nesse processo de cura, que leva tempo. Leva tempo, né? Sabe? Mas um tempo muito bem empregado, né? Um tempo que vai dar muito retorno para essa pessoa em termos de qualidade de vida, né? Que vale a Sabe? pena. Vale a pena, né? A liberdade, eu sempre falo assim que a terapia é a liberdade de ser eu mesma. Né? Como vale esse investimento, né? Eu faço há bastante tempo, não nego, assumo, falo para todo mundo, né? Porque assim, é autoconhecimento, é liberdade, né? E isso é muito, isso não tem preço. Não tem né? preço. Mas que bom, agradeço, né, a fala de vocês, foi linda, foi profunda, foi compreensível, né, e que todos possam se beneficiar aí com todo esse conteúdo. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço.